Fala pessoal, beleza? Bom, foi feita uma pergunta lá no canal com relação a, poxa, Edgar, eu estou querendo imprimir, fazer impressão de medidas, de elementos que eu estou modelando, ou até mesmo de áreas, etc. Como eu faço isso? Acompanha comigo nesse vídeo que você vai conseguir entender a forma prática e fácil de utilizar medidas, inclusive para impressão dentro do Blender. Então vamos lá. You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming? Bom, primeiro de tudo, seria a pretensão falar que você pode substituir o Blender pelo AutoCAD ou o AutoCAD pelo Blender. São softwares extremamente diferentes, não tem como comparar. Um software ele é completamente paramétrico, voltado à engenharia, voltado à arquitetura, né? Então tem um foco muito específico a utilização do AutoCAD. É inquestionável. Porém, se for para coisas extremamente simplificadas e tal, o Blender ele te atende perfeitamente. Se você tem peças, você está modelando as peças em 3D e tipo não é para projetos de engenharia muito grande e tal, essas coisas, o Blender, cara, vai te atender muito bem, inclusive com medidas. Então vamos lá. O Blender, por si só, ele já tem uma ferramenta chamada Mensur, onde você consegue medir as coisas aqui dentro do Blender. Óbvio que essas ferramentas, esses recursos extras dentro do Blender, você não tem como imprimir, né? Você não tem como criar impressão. Então, por exemplo, eu entro aqui em modo de edição, eu consigo ver o tamanho, né, das edges, o ângulo, eu consigo ver a área, eu consigo ver várias informações, porém essas informações elas são internas, elas são para o Blender, para você trabalhar no Blender com medidas e tudo mais. Nessa condição ela não é possível você exportar, fazer nada disso. Porém tem solução, na verdade duas soluções, uma é gambiarra e uma outra é um ADDON muito legal que foi criado para dentro do Blender. A gambiarra é a seguinte: você quer imprimir, você quer gerar o render e imprimir, pô, você sabe que isso aqui tem 2 de tamanho? Cara, vem aqui, cria um texto e bota aqui 2 metros. Aí vem, coloca aqui do lado, faz uma medidazinha e tal e coloca aqui do lado. Beleza? Bom, essa é a gambiarra. Não é nada produtivo, óbvio. Né? Por quê? Porque você tem que ficar vendo qual é a medida de um edge ao outro e etc e tal. Por ela não ser produtiva, putz, como é que você vai utilizar algo desse tipo? Agora a outra é muito legal. Muito legal porque ela tem um propósito de gambiarra também, mas é algo muito mais maleável, muito mais fácil de você trabalhar, menos burocrático, menos trabalhoso. Esse ADDON, se eu não me engano, ele já está vindo com a versão 2.80. Se não vier, vocês vão procurar por Mensural. Sei lá se é assim que... Mas é uma ADDON que você consegue mensurar tudo, todas as medidas, qualquer coisa dentro do Blender, você consegue mensurar utilizando esse ADDON, tá? Então a gente vem aqui, habilita ele vai aparecer aqui na barra N, aqui do lado em View, e aqui ó, a gente tem aqui embaixo ó, Mensural Tools. Essa Mensural Tools, primeiro você tem que habilitar ela, porque você pode ligar e desligar ela na viewport a hora que você quiser. Então você dá um play e já começa a ver as informações. Óbvio, como eu não criei nada, não vai aparecer nada para mim. Então como é que ele funciona basicamente? Basicamente a gente tem essas informações aqui, que são as informações as principais. E a gente tem o segment X, Y, Z, a sum, que ele vai somar valores, ângulo, o arco, o tipo de texto, as anotações, link, origem. Vou explicar cada um agora para vocês entenderem. O segment é o seguinte: vai que você quer descobrir qual é nesse segmento aqui. Você vem, clica e automaticamente ele já coloca uma medida para você. Você fala, Edgar, mas é renderizável? E se eu sair aqui agora e renderizar? Tá vendo? Ele desliga. Ele é renderizável? Então, vamos colocar uma câmera.
Lembrando, quando eu coloco a câmera, eu criei uma tecla de atalho, esse Look Camera to View, mas para vocês, se não tiver, vocês vão vir aqui em View mesmo e tá aqui, ó, Look Camera to View. É porque eu adicionei como Quick Favorite. Se eu renderizar agora, deixa eu só reduzir aqui o tamanho dos buckets. Se eu renderizar agora, nada aparece para mim. Porém, nada aparece no render, mas aqui embaixo, render, eu consigo renderizar e salvar esse cara. Então, primeiro, eu vou salvar o meu arquivo, óbvio. Depois, eu vou mudar o caminho do save aqui, ó. Vou colocar no mesmo lá para vocês verem. E aí, vou clicar aqui em Save Render Image e Render. O que vai acontecer? Ele vai gerar essa imagem. E tá lá a minha medida. A minha medida exatamente. Pô, mas cadê o plano? Então, o plano, aí é que vem a parte que é, entre aspas, a gambiarra dessa solução. Você teria que renderizar. Deixa eu renderizar aqui em alfa também, pra vocês entenderem. Eu vou renderizar esse cara. Terminando de renderizar, vou salvar a imagem. Aí, aqui agora eu tenho as duas imagens, correto? Então eu vou vir aqui agora, vou abrir em qualquer softwarezinho de edição, Krita, sei lá, Photoshop, etc. Tá aqui, ó. E vou abrir também esse cara aqui. File New Layer. E aí, ó, tá aqui. Eu tenho a minha medida com o meu objeto com aquela medida. Simples assim, ok? Óbvio, igual eu falei. Ele acaba, querendo ou não, sendo uma gambiarra. Pô, diga, mas funciona para, por exemplo, todos os ângulos que eu colocar. Funciona, inclusive você consegue gerar animação. Né? Quantidade de frames que tiver aqui, você gera animação da câmera, você gera tudo isso. Óbvio que aqui eu expliquei para um segmento, né? Então a gente tem desse vértice a esse vértice, eu consigo desse a esse, eu consigo alterar as cores de cada segmento que eu quiser, então isso são cores diferentes. Eu consigo também, se eu quiser, ajustar lá o eixo Y, o eixo X, o eixo Z, né, de cada um desses. Olha lá, ele cria os eixos. Você pode deletar, criar label, esconder, fazer correção, por exemplo, de fonte, o tamanho da fonte, a rotação da fonte, né, a distância, aqui ó, mover em X e Y. Você consegue ajustar aqui ó, a shape, T-shape, ó, triângulo. Você consegue colocar triângulozinhos na ponta. Você consegue engrossar as linhas. Isso individualmente, ó, para cada linha que você criar aqui. Para cada linhazinha você consegue trabalhar esses valores aqui. Você consegue mudar para centímetros, tá vendo? Milímetros. Você consegue trabalhar automático. Trabalhar isso, você consegue tirar a distância, ó, esconder a unidade. Você consegue trabalhar a escala, você mostra a escala aqui embaixo. Cara, você consegue fazer muita coisa. Então você consegue trabalhar, também, se vamos dizer que você, vamos lá, tem dois objetos, né? Você tem dois objetos aqui. Você quer a distância entre os dois objetos? Link. Olha lá, ele cria para você a distância entre os dois objetos e detalhe, à medida que você move os objetos, ele vai distanciando. Óbvio que esse link, pessoal, ele é através do pivô, do centro do objeto. Sempre lembrando disso, se o centro do objeto estiver na borda, ele vai pegar o centro do objeto na borda. Então vocês têm que prestar muita atenção com relação a aonde está o pivô do meu objeto. Ele vai sempre pegar no pivô, ok? Eu consigo também ter uma anotação, ele cria a anotação na origem, sempre no cursor 3D. Então se eu mover o cursor 3D para cá e botar a anotação, tá vendo que ele criou a anotação aqui? O que é essa anotação? Ele cria um empty, tá vendo lá? E aí eu crio uma outra anotação, ó. E, por exemplo, eu tenho empties distintos aqui. Se eu selecionar os dois empties distintos, olha lá, eu consigo criar um link e criar uma anotação. A anotação é apenas um helper, um elemento nulo que você vai ter a medida do ponto A ao ponto B. Só isso.
E aí também, além desse esquema das medidas, né, você vem aqui, igual eu falei, você pode, depois disso, dessa configuração toda, você pode renderizar as medidas e depois soltá-las. Só que foi me perguntado também o seguinte: poxa, Edgar, mas eu fui lá, vamos lá, além das medidas aqui, perguntaram o seguinte, ó, bom, eu peguei um plano, eu apaguei, não vou apagar, vou só tirar um vértice, que é uma coisa maravilhosa no Blender, é isso. Você consegue, além de tirar o vértice, extrudar esse vértice e criar qualquer elemento. Bom, Edgar, eu fui extrudando aqui, né, eu fiz alguma coisa e eu queria, depois dessa coisa pronta aqui, eu queria imprimir ou renderizar. O que você pode fazer? Aqui, vértice e edges, eles não são renderizáveis. A única coisa que é renderizável é uma face, um triângulo, um quadrado, né? Faces que são renderizáveis. Se eu for tentar renderizar isso aqui agora, não vai aparecer nada. Por quê? Porque ele não tem uma espessura. Um edge, ele não tem uma espessura. E aí, como é que eu faço para resolver esse problema da minha impressão? Muito simples. Vem aqui em Object, vem aqui em Convert. E aqui você tem, ó, Curve to Mesh 3D, Mesh to Curve ou Grease Pencil. Você vem aqui e vai converter da Mesh para a curva. Quando eu cliquei aqui, Mesh to Curve, aqui, ó, quando eu cliquei em Mesh from Curve, significa que ele vai converter uma curva para uma mesh. Quando eu boto Curve from Mesh ou Text, quando eu clico aqui, automaticamente ele faz o que? Ele pega essa mesh, essa geometria que eu criei e transforma em uma curva aqui para mim, ó. Inclusive o plano que aqui estava, ele converteu. Por quê? Porque o plano e deixa eu voltar aqui, ó. O plano e essa shape aqui que eu criei estavam no mesmo elemento, né? Só que uma é só um path, só um caminho, e o outro é uma shape. Não, o que eu faço? Eu aperto o P e separo os elementos, tá? Então aqui eu tenho um elemento, aqui eu tenho outro elemento. Aí eu venho aqui agora nesse elemento, aí sim, Object, Convert, Curve to ou From Mesh Text. Puff. Automaticamente ele converteu em uma curva. Agora eu tenho uma curva, não é mais uma mesh. O que eu faço aqui? Muito simples, ó. Venho aqui, ó, na opção de curve, venho aqui em geometria e dou um depth nele. Crio uma espessura. Aí você fala, pô, mas essa curva está facetada. Simples. Vem aqui, seleciono todo mundo, clica com o botão direito. Você tem aqui, ó, Curve Simplify, que ele simplifica a curva, óbvio. Por exemplo, se você tiver vários pontos, ele simplifica. Mas aqui você tem como mudar, ó, Handle Projection. Cadê? Aqui, ó, minto, é isso aqui, ó. Set Spline Type. Você vai escolher o tipo da spline. Aqui no meu caso, eu vou escolher uma Bezier. Uma Bezier por quê? Porque aí eu tenho a minha Bezier aqui, ó. Entendeu? Deixa eu ver aqui o que ele fez. Ah, tá. É porque eu fiz besteira. Tá, mas ó, ele criou Bezier. Então você vem aqui, ó, botão direito, Set Spline To, você bota Bezier e depois o Handle. O Handle eu vou colocar aqui, são essas pontas aqui, ó. Você pode vir também ver e botar automático. E automaticamente ele faz para você. E se você não quer muito espesso, só para aparecer no render, ó, vem aqui, bota aqui, ó. E aí quando você for renderizar, aí a sua linha vai ser visível. Então, ó, só você vir no parâmetro aqui, deixa eu tirar a minha imagem, você vem aqui no parâmetro aqui, ó, e regula a espessura que você quer. Ou você pode trabalhar com o Extrude. Mas aí o Extrude, cara, Extrude ele dá isso aqui, ó, ele tem esse probleminha que ele vai de acordo com o ângulo. Eu prefiro dar um depth mesmo no bevel e pronto. Eu consigo criar minha espessura. E aí, olha que legal. O que você pode fazer? Se eu pegar isso tudo aqui, ó, selecionar, ele não aparece nada para mim, tá vendo? Por quê? Porque ele não trabalha com curvas. Você não consegue medir curva. Então você pode criar um annotation. Óbvio que esse annotation ele foi criado no cursor 3D, igual eu falei para vocês. Vocês podem trazer um annotation para cá. Aí, olha que legal. Eu vou colocar aqui, ó,
Shift S, Cursor to Select. Vou pegar esse Annotation, Shift S, Select o Cursor. Notation nada mais é do que um empty, tá, pessoal? Então, Shift S, Cursor to Select. Aí vou pegar esse Annotation, e vou duplicar, Shift D, Shift S, Select o Cursor. Aí eu pego esse Annotation e venho aqui de um link. Eu consigo ter, na verdade, a distância desse ponto para esse, é óbvio. Se vocês quiserem fazer as medidas exatas, aí vocês têm que pegar cada ponto desse, criar um annotation, e aí você vai saber exatamente cada ponto desse quanto vai ter. Mas também uma coisa muito legal ele tem arco e ângulo. Arco e ângulo é o seguinte, ele não faz por annotation, ele faz simplesmente por curva. Então eu venho, faço o que? Converto esse cara. Então venho aqui de novo Object, aí eu vou converter ele para Mesh, ok? Convertendo ele para Mesh, aí eu posso selecionar ele todo aqui, ó. Venho numa linha, seleciono todo mundo aqui e deixa eu desmarcar aqui, ó. Pam. Seleciono aqui essa curva, né, toda com Alt. Eu venho aqui, ó, Alt e clico numa Edge, ele seleciona o Edge Loop. Eu venho aqui e boto, mensure. Ele quer só 3 vértices, então eu não preciso pegar todo mundo, entendeu? Ele só precisa, a vantagem disso é que ele te dá a informação quando você precisa. Então eu pego 3 vértices, ok? E ele me dá o arco. Ele me dá o arco já com as medidas, ó, de raio, me dá o arco com tudo, ó, né? A largura, o ângulo, me dá tudo, né? Muito legal, bem bacana isso. Eu consigo também criar um label, então eu seleciono um vértice ali, ó, e crio um label só, uma informação, aqui, ó, vem aqui, crio um label. Eu quero criar naquele vértice ali ou naquele edge, uma informaçãozinha para, sei lá, deixar guardado ali. Então você consegue fazer. E cara, tudo isso sendo imprimível, vamos dizer assim, né? Aqui, ó, vem aqui, clico aqui em render, ele vai gerar um frame aqui, ó. E aí no ângulo da câmera que eu tiver, eu renderizo, ó, inclusive com a escala aqui embaixo de 1:1, seja o que for. E aí você renderiza esse ângulo aqui, ó. Eu faço o render nesse ângulo, vamos trazer para cá. Vou abrir aqui de novo. Tá aqui. Vou trazer esse cara. Tá aqui. Com as informações todas, né, sobrepostas, tudo certinho, de acordo com o que você precisa saber. Beleza? Bom, pessoal, eu acho que era isso, assim, essa informação. Se tiver mais coisas, mais complementos aí com relação a esses detalhes de como você trabalhar com medidas, como você imprimir, como você fazer sua planta, tudo isso, com isso que eu falei, né, tudo isso você pode fazer só com essas informações que eu passei para vocês, beleza? Espero ter ajudado. Se tiverem qualquer dúvida, igual, continuem enviando. Poxa, Edgar, tô querendo saber disso. Pode mandar nos comentários, porque isso, assim, engrandece, né? Ajuda bastante. Que a ideia é justamente fazer essas aulas através de dúvidas que a maioria tem e não consegue encontrar geralmente no YouTube, ou tem coisas muito espaçadas. E aí a minha proposta aqui é justamente concentrar toda essa informação em um único local. Beleza? Então aí vocês curtiram aí o vídeo, né? Deixa um like, se inscreva no canal porque eu estou fazendo muita live, postando muitos vídeos aí para vocês estarem acompanhando, principalmente a evolução do Blender. Está evoluindo muito rápido, tem muita coisa bacana acontecendo. E me sigam nas redes sociais, Instagram, eu costumo postar muita coisa lá de projetos que eu estou em execução, está acontecendo. E no Twitter, volta e meia, a gente reposta algumas coisas que o pessoal da Blender Foundation, que eles postam muita coisa no Twitter, beleza? Então é isso e até a próxima. Valeu! You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?